Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro. Quarta-feira, meus irmãos, é dia do nosso culto de oração. Nós já estamos tendo os cultos presenciais e certamente, como os outros cultos que já temos realizado, este de hoje também será uma bênção, mas entendemos que muitos irmãos ainda não estão se sentindo seguros para estarem presentes nos cultos, né? E incentivo os irmãos a tomarmos de fato todos os cuidados, né? Se não estiver seguro, não venha. Se vier, tome os devidos cuidados, uso de máscara, o uso do álcool em gel que você pode trazer, ou então pode usar o daqui da igreja. Todos os cuidados que a gente já sabe, estamos acostumados com eles, né? E para esses irmãos que vão ficar em casa, então quero oferecer uma pequena reflexão para que você possa fazer o seu momento de oração aí na sua casa. E hoje eu quero oferecer aos irmãos uma reflexão com base em um estudo do pastor Michael O'Neill. E esse estudo ele é baseado nos capítulos 34 e 35 de 2 Crônicas, que eu não vou ler aqui, você pode ler aí na sua casa. Eu não vou ler ele todo para não ficar grande o vídeo, né? Mas você pode ler aí na sua casa. Mas vou me referir a ele, dizer qual é o assunto que está tratado lá, tá? E o tema é: se você achou o livro, se você realmente achou o livro, esse livro aqui, a Bíblia, a Palavra de Deus. E os capítulos 34 e 35 de 2 Crônicas, meus irmãos, são os capítulos que relatam o reinado de Josias sobre o povo de Israel, lá no passado. E como muitos sabem, talvez nem todos, mas muitos sabem, o reinado de Josias foi um reinado abençoado por Deus. Um reinado que foi caracterizado por um grande avivamento, um grande retorno a Deus por parte do povo. E uma das razões foi que o livro da lei de então, é a Bíblia, mas a Bíblia não completa como temos hoje, né? A Bíblia, os livros que já existiam lá naquela ocasião, foi encontrado. E não apenas encontrado, foi lido e foi obedecido. Aí então houve um grande avivamento, um grande retorno para Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, quando ela é lida e obedecida, ela produz grandes mudanças. Então não é nenhuma novidade, não é algo para nós ficarmos assim admirados, a mudança do povo naquela ocasião, porque é assim mesmo. A palavra de Deus, quando é lida e obedecida, ela produz grandes mudanças na nossa vida como indivíduos e ao nosso redor também, né? Se eu leio e obedeço a palavra, há mudanças na minha vida. Se você lê e obedece a palavra, há mudanças na sua vida. O outro também lê e obedece a palavra, há mudanças na vida dele. E à medida que todos nós vamos lendo e obedecendo a palavra, as grandes mudanças acontecem nas nossas vidas de forma particular, mas também na coletividade, na nossa igreja e talvez até na nossa sociedade. O rei Josias, naquela ocasião, agarrou-se ao livro, à Bíblia, e ela transformou o seu modo de pensar, transformou a sua vida e transformou tudo ao seu redor, transformou o seu reino. Mas Josias e aquele povo já ficaram lá para trás, né? Permanecem como exemplos para nós hoje. Sua história fica registrada aí para servir de exemplo, de lição, de ensinamento para nós. Mas a grande questão hoje somos nós, sou eu e você. E aí fica então a pergunta:
para você, para mim, para você. Você também já achou esse livro de Deus, a Bíblia? Se você o achou, se realmente o achou, o descobriu, então faça o seguinte: 7 coisas, pelo menos. Primeiro, examine-o diariamente. Se você realmente achou, descobriu esse livro, examine-o diariamente. Lá em Atos 17, verso 11, nós lemos sobre os bereanos, aqueles lá da cidade de Bereia que um dia receberam a palavra através dos apóstolos. E eles foram conferir no livro se aquilo que os apóstolos falavam era verdade, né? Foram examinar. Então, sobre eles foi dito assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então é preciso examinar. Em Lucas 4, verso 4, meus irmãos, estão registradas as palavras de Jesus, que disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então examine diariamente. Segundo, faça o seguinte: estoque-o, guarde-o bem fundo no seu coração. O salmista, no Salmo 119, verso 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, meus irmãos, aplicada, armazenada no coração, vai poderosamente propulsionar as nossas defesas, as suas defesas, vai lhe servir de proteção contra as astutas ciladas do diabo. Então guarde essa palavra no seu coração. Terceiro, estude-o diligentemente, todos os dias, diligentemente, com esmero, com afinco. 2 Timóteo 2,15 diz assim, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, orienta: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, faça isso. Estude diligentemente, ocupe-se em meditar, em ruminar nas páginas do livro de Deus. Quarto, se você achou o livro, escute e execute os seus decretos. Porque Jesus disse, meus irmãos, e o evangelista Mateus registrou lá em capítulo 7, versos 24 a 27, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E aí desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, tem que escutar e executar, colocar em prática. Se você achou o livro, faça isso. Quinto lugar, se você achou o livro, erga-se, firme-se sobre ele com determinação. Em Atos 24, verso 14, está escrito assim: mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: olha, as pessoas estão chamando esse caminho de seita, considerando um erro, mas eu quero dizer para vocês que eu estou determinadamente firme nesse caminho, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então faça isso, erga-se, levante-se e firme-se com determinação sobre aquilo que está escrito. Sexto lugar, se você achou o livro, estenda-o
àqueles que estão em trevas. Não é nenhuma novidade para nós, meus irmãos, que nós temos que pregar a palavra de Deus, né? Vários textos mostram isso. O Evangelho, essa palavra precisa ser pregada, precisa ser estendida a outras pessoas também, a outros que estão em trevas. E, em sétimo lugar, se você achou o livro, exiba-o pelas suas ações, não somente falando, pregando, mas pelas suas ações. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3:2, ele diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Não, nós somos cartas de Deus. Temos que exibir a palavra de Deus, aquilo que Deus ensina em sua palavra, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, através das nossas atitudes, das nossas ações. Então, meus irmãos, as pessoas devem reconhecer o autor do livro. Quem é o autor do livro? Não foi simplesmente Moisés, Davi, Ezequias, Jeremias, Samuel, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João e outros. Não. O autor do livro é o Espírito Santo de Deus. É o livro inspirado de Deus. E as pessoas devem reconhecer o autor, o nosso Deus, o autor do livro. Primeiro, ao observar como ele tem afetado as suas ações, tem modificado a sua vida. Segundo, ao observar como ele tem afetado as suas atitudes. E terceiro, ao observar como ele tem afetado até mesmo a tua aparência. É isso aí. A palavra de Deus, quando ela é lida, quando ela é obedecida, ela afeta até a nossa aparência. A gente fica mais alegre, a gente fica mais jovial, né? Até as nossas roupas, de repente, a nossa maneira de vestir, ela é afetada por esse livro, quando nós o estudamos, quando nós o praticamos. Então, meus irmãos, que Deus abençoe, né? E que a gente possa fazer essas coisas. Se realmente achamos o livro, se realmente achamos, descobrimos a Bíblia, é a palavra de Deus, cremos nisso, então vamos examiná-lo, vamos guardar a mensagem no nosso coração, essa palavra no nosso coração, vamos estudar com diligência, vamos escutar e executar os seus decretos, vamos estar firmados com determinação sobre ele, vamos estendê-lo, oferecê-lo àqueles que estão em trevas, e vamos exibir pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, essa palavra bendita de Deus. Que Deus abençoe e que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Amém.